Numa noite sem lua, sob a densa névoa que cobre as terras de Sleepy Hollow, uma lenda antiga perambula, buscando incansavelmente aquilo que lhe foi brutalmente tirado. Reza a lenda que um soldado, cujo nome foi esquecido pelo tempo, perdeu sua cabeça em uma batalha sangrenta durante a Revolução Americana. Decapitado por uma bala de canhão, seu corpo foi enterrado sem a cabeça, que jamais foi encontrada. Desde então, sua alma atormentada vagueia pelas sombras, montando seu cavalo negro como a própria noite, em uma busca eterna por seu crânio perdido. Conhecido como o Cavaleiro Sem Cabeça, ele se tornou o pior pesadelo dos moradores de Sleepy Hollow, uma figura sinistra que semeia o terror onde quer que passe. Os antigos contam que o cavaleiro busca vingança contra os vivos, decapitando aqueles que ousam cruzar seu caminho na escuridão da noite. Seu olhar, mesmo inexistente, queima a alma e seu riso, uma cacofonia de horrores. É o último som ouvido pelos infortunados antes do golpe fatal de sua espada. Ele é o arauto da morte, um presságio de desgraça, e sua presença é sempre precedida por um frio cortante que penetra até os ossos. O primeiro caso narrado nesta lenda aconteceu numa noite de outubro, quando um jovem professor, Thomas, recém-chegado à vila, desafiou a lenda, ridicularizando-a como mera superstição dos camponeses. Tomado pela curiosidade e pelo desejo de provar sua coragem, Thomas adentrou a floresta ao cair da noite, determinado a desvendar os mistérios do Cavaleiro Sem Cabeça. Armado apenas com a sua lamparina e uma faca para proteção, Thomas seguiu pelo caminho conhecido como a Trilha do Cavaleiro Sem Cabeça, um caminho serpenteante que corta a floresta, marcado por histórias de desaparecimentos e encontros macabros. À medida que adentrava mais na escuridão, o silêncio era tal que apenas o som de seus próprios passos e o bater acelerado de seu coração quebravam a quietude opressora. De repente, um som arrepiante cortou o silêncio da noite, o galopar distante de um cavalo. Thomas, paralisado pelo medo, percebeu que o som se aproximava rapidamente. A névoa ao seu redor começou a se agitar, como se algo poderoso a estivesse deslocando. Então, através do véu denso da névoa, uma figura imponente emergiu. Um cavaleiro montado em um cavalo negro, segurando uma espada reluzente na mão direita, e onde deveria estar a sua cabeça, apenas o vazio. O coração de Thomas gelou ao reconhecer o Cavaleiro Sem Cabeça das histórias contadas ao redor das fogueiras. Antes que pudesse reagir, o cavaleiro ergueu sua espada e avançou em sua direção, o som de seu galope ecoando como o prenúncio de sua própria morte. Thomas correu pela sua vida, tropeçando nas raízes e pedras, enquanto o cavaleiro perseguia implacavelmente. A lenda, ele percebeu, era terrivelmente real. Quando Thomas pensou que não havia mais esperança, ele tropeçou em uma raiz exposta e caiu de bruços no chão. Virando-se de costas, ele viu o Cavaleiro Sem Cabeça descer do cavalo, aproximando-se com a espada em riste, pronta para desferir o golpe mortal. Em um ato de desespero, Thomas fechou os olhos e gritou, esperando pelo fim. Mas o golpe nunca veio. Ao abrir os olhos, Thomas viu o cavaleiro parado, como se algo o tivesse detido. Atrás do cavaleiro, entre as árvores, uma figura etérea, uma mulher vestida de branco, observava a cena. O cavaleiro, com um gesto de fúria, virou-se para a figura como se a presença dela o enfurecesse profundamente. A mulher, cujos olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, encarou o cavaleiro e uma força invisível pareceu empurrá-lo de volta para a escuridão da qual havia surgido. Thomas, ainda deitado no chão, assistiu espantado enquanto o Cavaleiro Sem Cabeça recuava, seu cavalo relinchando em desaprovação antes de ambos desaparecerem na névoa.
A mulher se aproximou de Thomas, oferecendo-lhe a mão para ajudá-lo e levantar-se. A sua voz, embora suave, carregava um peso de séculos. Ele não pode te machucar agora, ela disse, mas você deve ir embora daqui. Este lugar pertence às sombras, e mesmo elas temem o que vive nas trevas. Sem esperar por uma resposta, a figura desvaneceu-se tão rapidamente quanto aparecera, deixando Thomas sozinho na floresta, com a realidade da lenda gravada em sua alma. Thomas retornou à vila um homem mudado. Ele contou a sua história, mas poucos acreditaram. Aqueles que conheciam as sombras de Sleepy Hollow sabiam, no entanto, que ele havia encontrado não apenas o cavaleiro sem cabeça, mas também o espírito da mulher que, segundo sussurros antigos, era a única capaz de controlar a fúria do cavaleiro. Dizia-se que ela fora sua amada em vida, condenada a vagar pela terra como um espectro, eternamente ligado ao homem que a amara, agora um monstro decapitado pela guerra. A história de Thomas tornou-se mais uma entre as muitas lendas de Sleepy Hollow, mas serviu para reacender o medo e o respeito pela escuridão que espreita nas florestas ao redor da vila. No entanto, a verdadeira história estava longe de terminar. Anos depois, numa noite particularmente escura, uma nova figura chegou a Sleepy Hollow. Elias, um caçador de recompensas conhecido por sua crueldade e habilidade em rastrear os mais temíveis criminosos, ouviu as histórias do cavaleiro sem cabeça e viu nelas a oportunidade de alcançar a fama eterna. Armado com armas forjadas em prata e um coração desprovido de medo, Elias adentrou a floresta com a intenção de capturar ou matar a criatura que aterrorizava a região. A caçada de Elias durou dias. Ele seguiu cada pista, cada sussurro da lenda, até finalmente, numa noite sem lua, encontrar-se frente a frente com o cavaleiro sem cabeça. A batalha que se seguiu foi titânica, ressoando através da floresta como um embate de deuses antigos. Elias era habilidoso, mas o cavaleiro possuía uma força sobrenatural, impulsionado pela raiva e pela busca incessante por sua cabeça perdida. No clímax de seu confronto, quando a espada do cavaleiro estava prestes a decapitar Elias, o caçador conseguiu, com um golpe de sorte, atirar uma bala de prata diretamente no coração do cavalo do cavaleiro, fazendo com que a besta tombasse, lançando seu cavaleiro ao chão. Elias avançou, determinado a terminar o que havia começado, mas ao se aproximar, o cavaleiro, mesmo caído, ergueu sua espada em um último ato de desafio. Foi então que a floresta se encheu de um som terrível, um misto de lamento e fúria, paralisando Elias em seu caminho. A figura da mulher vestida de branco apareceu novamente, seus olhos ardendo com uma fúria divina. Ela olhou para Elias e o caçador soube que havia despertado uma força que não compreendia, uma força que não era deste mundo. Com um gesto, ela fez com que as sombras engolissem Elias, levando-o para as profundezas da floresta, de onde nunca mais foi visto. O cavaleiro sem cabeça, embora ferido, foi ajudado por sua amada a levantar-se. Juntos desapareceram na escuridão, deixando para trás a lenda de que em Sleepy Hollow existem horrores que estão além da compreensão humana e que mesmo os mais bravos caçadores podem se tornar presas quando desafiam as sombras. A história de Elias serviu como um lembrete sombrio para todos em Sleepy Hollow. Há mistérios nesse mundo que são melhores deixados em paz, e aqueles que buscam desvendá-los podem encontrar um destino pior do que a morte. E assim, a lenda do cavaleiro sem cabeça continua, um eterno aviso para os curiosos e os corajosos, de que algumas almas perdidas nunca encontram descanso, e que a busca pela vingança pode transcender a própria morte.